Glória a Deus, amém. Então vamos ler, capítulo 5. Capítulo 5, 1 Timóteo, versículo 1 ao 16. Glória a Deus. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só aqui tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E, além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião aos adversários de maldizer. Porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as. E não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Amém. Feche teus olhos. Altíssimo Deus, esta é a sua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por estarmos aqui meditando sobre ela, Senhor. Agora, papai querido, eu peço que o teu Espírito Santo venha nos guiar na tua palavra, venha nos ensinar esta verdade, nos guiando nela, Senhor, para que possamos andar neste alto caminho. Perdoa nossas falhas, faltas, perdoa-nos, Senhor Jesus, porque somos tão falhos contigo. Mas o Senhor é perfeito e pode agora, Senhor, vir tratar com o teu povo através da sua palavra. Que não haja interpretação humana, que não haja, Senhor, pensamento humano, mas que seja a tua palavra, o Senhor mesmo, a sua interpretação, o Espírito Santo, que inspirou esses autores, esses escribas aqui, Senhor. Seja o Senhor mesmo, a unção verdadeira, falando com o teu povo. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Amém. O início da palavra é acerca dos velhos e viúvas. Irmão, amém. Ele está tratando aqui, falando com Timóteo. Timóteo, então, é um ministro, é um servo de Deus, apesar da sua juventude, da sua mocidade, que ninguém desprezasse. E ensina ele como reverenciar, como tratar, como admoestar. Aos mais velhos, não seja áspero. E se vocês olharem o sistema, as pessoas religiosas hoje têm um espírito áspero, um espírito terrível. Porque quando eles acham que tem razão, meu Deus, quando eles acham que o outro está errado, meu Deus, né? É uma vergonha. Chega a ser vergonhoso, até não dá nem para repetir o que eles falam uns para os outros e a forma com que tratam. Eu soube uma vez um cidadão que pegou a própria mãe, vocês sabem, diversas vezes e a colocou em disciplina. Veja bem que espírito diabólico, né? Como se colocar a pessoa no banco, tirar o dom da pessoa. Tirar os dons que a pessoa tem.
isolar os dons e deixar a pessoa num canto. Só o diabo tem interesse em fazer isso. Por isso que eu não concordo muito com essa coisa de disciplinar as pessoas. Não, a disciplina é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a disciplina. Entende? Amém? Então está aqui, ficando bem claro. Então, repreenda. Não repreendo asperamente os anciãos, mas admoesta como a paz. E um profeta de Deus, um pregador, ele chegou e tinha um homem que precisava de cura, eu acho que de cegueira. E ele chegou e pegou aquele homem e abraçou aquele homem, disse que veio um amor sobre ele. E ele disse: "Oh, Senhor, se meu papai fosse vivo, ele teria essa idade. Meu Deus, cura ele." E aquele amor dele sobre aquela vida curou aquele homem. Você vê como que é a coisa, como é diferente dos dias de hoje. Amém? Então isso é palavra. Então admoesta como anciãos, como a pais, aos jovens, como a irmãos. Tem que ensinar sim, mas como a irmão. Como é que você ensina o teu irmão? Você ensina o teu irmão sem ofender, você ensina o teu irmão com amor. Você ensina o teu irmão querendo que ele viva bem, que ele faça o melhor, né? Teu irmão. E as mulheres idosas têm que admoestar sim, mas esse é um ministro dado por Deus, o Timóteo. Assim como os servos de Deus de hoje, vai admoestar, enxergou que precisa falar alguma coisa, fala como se fosse com a tua mãe. Como é que você fala com a tua mãe? É a senhora. Não é? É assim. Então é isso, com toda educação, com respeito. As moças como a irmãs. Como é que você trata com a tua irmã? Com respeito, é a tua irmã. Amém? Em toda a pureza. E honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Agora tratou com os velhos, tratou com os jovens, tanto homem como mulher, né? E agora está tratando com as viúvas. Esse é um assunto tremendo, porque as pessoas pensam que basta ficar viúva e pronto. Não, a mulher que é jovem ainda viúva tem que se casar, né? Ah, mas não quero casar. Bom, aí é escolha, a pessoa escolheu, não tem problema nenhum. Mas não é obrigação da igreja. Isso são ensinamentos, irmão. Está tudo errado. Não é obrigação da igreja manter aquela pessoa, embora é obrigação nossa como pessoas ajudar uns aos outros, mas não considerar aquela pessoa como uma viúva que precisa de ajuda. Não, ela tem família. E por isso que ainda diz, ó, eles que exerçam sobre ela a piedade na sua própria família. Se não consegue, eu estive falando com o irmão em determinado lugar também. E a mãe dele é viúva. E aí ele disse: mas a viúva tem pensão, a viúva se vire, não sei o que. Eu disse: não, a igreja tem que ajudar essas viúvas. E era a mãe dele. Eu disse: rapaz, você tem que ajudar a tua mãe. E nem tinha visto a palavra aqui, mas está aqui, ó. Se tem família, que ajude. É obrigação dos filhos ajudar as mães, é obrigação. É natural. Amém? Principalmente se ela é viúva, se ela vive só. Amém? Então aprenda primeiro a exercer piedade para com a sua própria família. Se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família. Agora, se não consegue exercer o amor, a piedade com sua própria família, vai exercer onde? Só para se mostrar para os outros, como se diz, para aparecer? Para os outros os ajuda, mas os de casa não, que é isso aí. Então, esse é o caso, a viúva tem que ser amparada. Amém? E a recompensar seus pais. É natural os filhos recompensar os pais. Irmão, mas eu não tenho nem para mim, é por isso que você não tem nem para você mesmo. Você não entende que a tua mãe e o teu pai são bênçãos de Deus sobre a tua vida e o que você fizer por eles, Deus vai te recompensar. A tua mãe, amém? É bom e agradável diante de Deus você ajudar os teus pais, principalmente a tua mãe. E se ela for viúva, então, pelo amor de Deus, né? Então, ajuda. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Ela está sempre em oração,
pela sua família, pelos amados irmãos que a amparam, mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. A mulher jovem, quando ela está viúva, ela está morta para a fé. Ela está morta para a fé. O pensamento dela é outro, completamente. Ela está pensando na próxima, no que ela vai fazer da vida, o que vai viver. Então não pode ser considerada uma viúva. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Ensina. Ensina as mulheres, ensina os anciãos, ensina os jovens, ensina os irmãos, ensina. Amém? Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. E é verdade, irmão. Isso é palavra, a palavra está falando que essa palavra aqui não é uma coisa vã, ela fala o que é a realidade. Se tu não ajuda tua própria mãe, se tu não honra tua própria mãe, se tu não apoia tua própria mãe, tu está negando a fé. Não tem fé nisso aí. Você não está tendo fé em Deus, você está negando, pelo contrário. Ao invés de crer em Deus, você é um religioso, um igrejeiro. Você vai na igreja, mas... Ah, não, a minha mãe não é da mesma igreja que eu. Minha mãe não é crente. Pronto. Não, não é isso que está falando aqui, ó. Tá? Se você não exerce a piedade com a tua própria mãe, o que você é? Se você não exerce, não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior que o infiel. Porque o inimigo, ele é astuto, ele pega você e coloca numa redoma. Eu sou da igreja, eu sou crente. Aí tudo que está fora daquela redoma, daquela cerquinha ali, é condenável, você condena. E aquela pessoa precisa de socorro, precisa do teu amparo. Você é esclarecido diante de Deus, então você tem que exercer Deus para aquela pessoa. Ah, mas não é crente, mas bebe, mais isso, mas não. Uma vez um jovem, ele já foi tirado da terra, morreu agora no Covid, esse rapaz, quando ele era bem mais novo, agora casou-se, e ele disse assim, fui lá na casa da minha mãe, irmão. Fui visitar minha mãe, ele era jovem contando isso. Fui visitar minha mãe, mas cheguei lá, meu Deus, repreendi minha mãe, repreendi. Já que se viu, mulher com uma roupa de prostituta, a mulher estava de bermuda lá, repreendi minha mãe. E aí foi, oh, glória, glória, todo mundo batendo palmo por aquilo ali. Não, isso está errado. Só tem uma coisa que ele deve a ela: honra. Só honra. Honra teu pai e a tua mãe. Ah, mas se ele for bom, se ele for ruim, não interessa. Você tem que honrar. Tá entendendo? Então foi isso que aconteceu ali. Ele quis repreender, achou, e todo mundo. Não, tá errado. É um espírito maligno, você tem que honrar. Agora, irmão, você tem problema na sua família? Então você tem que controlar. Se você, por exemplo, vai dar o teu irmão, teu pai, tua mãe, sei lá o que for, e você vai dar uma coisa que vai se matar, vai se prejudicar, não, você tem que coordenar. Entende? Na sua casa, no seu teto é diferente. Ó, papai, ó, mamãe, aqui, ó, isso aqui é assim, mas, ó, esse é o meu jeito e é assim que eu quero. Lhe honro, lhe respeito, mas tem que ser do meu modo. Entende? Falando seriamente, para colocar as pessoas no lugar. Porque são espíritos malignos. Agora, a tua obrigação é honrar. Essa é a tua obrigação. E exercer a piedade, para ter cuidado dos seus. Vá para a oração. Se está difícil verbalmente, vá para a oração. É assim, é uma batalha diária. Nós batalhamos. Às vezes as pessoas estão numa situação degradante, degradável. Por quê? Porque falta oração, irmão. Oração, agora a oração é uma coisa séria. Você não chega na casa do irmão que está com fome lá, não, irmão, vamos fazer uma oração. Ô, Senhor, um dia inteiro de oração. Não. A tua oração tem que ser levar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, um pedaço de carne, um azeite. Essa é a tua oração, tá entendendo? Ação. A oração tem que ter ação. Porque a fé sem obra é morta. Você não age, tem que agir. Amém? E assim é o contrário. Então, tem que ter limites. Não, só um pouquinho aqui. Ó. Esse é o meu lar. Satanás, deixa minha mãe entrar. O diabo fica lá fora. Satanás, deixa meu pai entrar. Mas tu fica lá fora. Tá entendendo? Perseverar em oração. Amém. Agora, ainda tratando sobre as viúvas.
E normalmente as pessoas fazem esse tipo de coisa e ainda acham que estão crendo em Deus, que vivem por Deus. Não, você negou a fé. Você negou a fé. Você não tem cuidado dos seus, você negou a fé. Amém. Glória a Deus. Você negou a fé, se você não tem cuidado dos seus. Agora, nunca seja escrita viúva com menos de 60 anos. E só que tenha sido mulher de um só marido. Essa mulher tem honra. Essa mulher tem honra. Quando essa mulher perde o seu marido e ela já tem uma idade, a igreja tem que inscrevê-la, colocar no seu cuidado, irmão. É para isso que tem um pastor, tem um administrador, para ajudar essas pessoas. Está entendendo? Deus faz a obra crescer para ajudar em oração e doação. Você tem que ajudar aquela família ali, aquela senhora ali. Tem que ajudar. Amém? Isto é a obra, a igreja, a noiva do Senhor Jesus sendo definida aqui, ó, como ela tem que ser. São os detalhes. Mas a gente vê isso, não, a coisa está completamente, é só vir, vem, vem. Quem tem 10 mil, quem tem 5 mil, quem tem 500, quem tem 200, para ajudar alguma viúva, alguém, não, 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 é só para, encher o cofre da igreja, a igreja precisa de dinheiro, para quê? Para quê? Me diga, se não tem uma viúva lá para amparar um órfão, o que é isso aí, irmão? Que demônio é esse aí? De tirar e reúne as pessoas em multidões para tirar dinheiro das pessoas. Que isso? Não, não é assim. Isso não é obra de Deus. Isto não é obra de Deus de maneira nenhuma. Amém? Tendo testemunho, quem? Essa mulher. Ela tem mais de 60 anos, é viúva, mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, tem mais de 60 anos, ela já criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se ela era uma filha de Deus, uma cristã. Você está entendendo, irmão? É muito séria a obra de Deus, é muito fina a coisa, não é de qualquer jeito. Se exercitou hospitalidade, se recebeu os santos de Deus, se lavou os pés aos santos. O que é isso, irmão? O que é isso? Lavou os pés aos santos. Eu vejo as pessoas falar em Santa Ceia, vinho e pão, né? Vinho e pão. Que diabo sujo, olha o que ele faz. Vinho e pão, né? Mas Jesus disse, saiu da mesa, pegou uma toalha e cingiu-se e lavou os pés aos seus discípulos. E disse assim como eu vos fiz, façais vós também. Então agora Paulo está dizendo que a viúva se ela criou seus filhos, mulher de um só marido, mais de 60 anos, se exercitou hospitalidade e se participou da Santa Ceia. Você está entendendo? Se lavou os pés aos santos, significa que ela participa do corpo da noiva. Você está entendendo? Essa tem que ser amparada, é uma mulher de honra. Meu Deus, como está invertido. Já pensou, irmão? Me dá um desespero, tá? No meu coração. Jesus vem buscar esse povo aqui, santos e zelosos de boas obras, que vive essa palavra. Pergunta a você, onde é que está? Onde é que está, irmão? Onde é que está esse povo? Onde é que está? Senhor, tem misericórdia de nós. Amém? Glória a Deus. Eu não sou digno de falar essas palavras tão preciosas que elas são. Amém? Se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos. O que é isso, irmão? Se ela é dizimista, se ela participou da obra de Deus, como é que socorre os aflitos? Quem é que socorre os aflitos, irmão? Quem é que supre as necessidades, irmão? Não é Deus? Então, como que Deus supre as necessidades, irmão? Quando a palavra chega lá, isso gera fé por ouvir essa palavra, e essa fé faz você agir a palavra. E quando você age a palavra, isso gera uma fé com obra. E para que gere essa fé com obra,
nesse aflito, alguém tem que falar essa palavra. Por isso que lá em Malaquias, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, se ela foi dizimista, olha só que perfeição. Se ela foi dizimista, ofertante, uma serva de Deus, agora ela é amparada pela igreja. Você está entendendo como é séria a coisa, como é fino? Não é de qualquer jeito, irmão. Não é de qualquer jeito. Amém? Se praticou toda boa obra. O que é boa obra? O que é obra? É uma ação, uma construção, uma atitude, uma atividade. São várias atitudes que geram uma atividade. Amém? Um trabalho. Amém? Boa obra. Uma obra. Boa. Boa obra. Qual é a boa obra? É levar alguém aos pés de Jesus. Se ela foi um testemunho. Se ela é um exemplo vivo de serva de Deus. Meu Deus, onde é que está, irmão? Onde é que está? Mas tem em algum lugar. E Jesus vem para essa. Jesus vem para essa noiva. Amém? Mas não admita as viúvas mais novas. Por quê? Quando se tornam levianas contra Cristo. O que é isso, irmão? Como assim? Se ela é mais nova, ela vai ficar leviana contra Cristo, mas ela conhece a palavra, vive ali. O que houve com essa mulher mais nova que perdeu o marido? Por que ela fica leviana contra Cristo, irmão? Porque ela deixa de ouvir e dar ouvido à palavra. Cristo é a palavra revelada. Está vendo? Ela deixa de dar ouvido à palavra, porque agora ela vai e começa a viver uma vida mundana dentro da igreja. Como? Ela começa a se vestir mal? Não, irmão. Ela começa a ter pensamentos naturais de uma pessoa normal, mulher. Amém? E começa a procurar um marido, um esposo. Então, ela não pode ser considerada uma viúva. A viúva mais nova não pode ser considerada uma viúva, porque se tornam levianas contra Cristo, ou seja, vão contra a palavra. Por que elas são levianas contra Cristo? Porque querem casar-se. Querem casar-se. Elas querem se casar. Mas é natural a pessoa perder o marido, né? Ela é nova, quer se casar. Não tem problema. Não tem problema, só não pode ser admitida como viúva. Você está entendendo? Ela é uma irmã, mas não pode ser admitida como viúva, porque a viúva tem que ser amparada pela igreja. A viúva é como um ancião, uma anciã, tem que ser amparado pela igreja. Esse é o trabalho. Aquele trabalho que a Kéia fazia, a Ivete fazia também, de trazer sempre o quilo, né, para a casa de Deus, isso é benéfico, isso é bênção, irmão. Isso é uma bênção para poder ajudar as pessoas que necessitam. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, aleluia. Elas querem se casar, se tornam levianas contra a palavra, contra Cristo, palavra revelada. Tendo já a sua condenação, meu Deus, agora Paulo pegou pesado. Tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. Aniquilar a primeira fé. O que isso significa? Que não crê ou não ouve mais a palavra. Ela não vai ouvir mais a palavra. Agora ela tem um objetivo de vida, quer se casar, né? Ela já não vive mais com aquele homem, já morreu. Agora ela quer se casar, então ela já aniquilou a fé. Ela não ficou esperando que Deus mandasse a resposta. Não. Aniquilou a fé. E, além disso, aprendem também a andar ociosas de casa em casa. Por que ociosas de casa em casa? Porque agora ela não tem mais nenhum compromisso familiar e agora ela anda ociosa. Ou seja, ociosa, sem o que fazer, né? Sem o que fazer. Ela vai ali, vai aqui, vai ali. E não só sem o que fazer, ou não só ociosa, mas também paroleiras e curiosas, ou seja, contadoras de histórias e também curiosas, recebendo muitas histórias. E normalmente são mulheres religiosas e elas começam a pregar. Por que você vê missionárias sozinhas, separadas? Por que você vê? Tá aqui na Bíblia. Elas começam a pregar. E por que curiosa? Elas começam a querer aprender sobre a palavra de Deus, mas não viver a palavra. Está vendo onde é que está a condenação? Falar da palavra,
Aprender a palavra, mas não viver a palavra. Falando o que não convém. Elas são educadas, elas não são umas pessoas que falam mal um do outro. Não, não são fofoqueiras. Mas por que elas falam o que não convém? Porque elas só têm a religiosidade para falar. Então é daquilo que elas falam e elas não convém falar. Por isso que elas estão condenadas. Tem condenação por haverem aniquilado a primeira fé. Qual é a primeira fé? Não permito que a mulher fale ou use de autoridade. A mulher tem que permanecer calada na igreja e se quiser aprender, viu? Ora, não é curiosa. Se quiser aprender, aprenda em casa com o seu marido. Olha aí, irmão. Que coisa séria, essa palavra de Deus não é brinquedo. Amém? Então, curiosa, paroleira, curiosa, falando que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem. Não é errado elas quererem se casar. Se elas são jovens, casem. Não tem problema nenhum. Só não façam isso que ele está falando. Paroleira, ociosa, paroleira e curiosa. Ociosa, não tem o que fazer, andando de casa em casa. Que casa em casa que elas andam, irmão? Hoje vamos trazer uma cantora, pregadora, profeta. Não é o que acontece isso hoje? Não é o que acontece? Está aqui na Bíblia, pelo amor de Deus. Exatamente isso. Hoje eles mandaram uma guria falando até uma coisa séria, interessante o que ela falou. Mas é condenação, porque a Bíblia diz não. Não fale, não tem que. Então elas têm condenação porque aniquilaram a primeira fé. O apóstolo disse: não pregue, não use de autoridade. Não diz não pregue, diz não use de autoridade. Fique calada. Não, ela sai. Hoje vai vir uma grande pregadora aí. Diabo, coisa demoníaca para ir contra a palavra, aniquilando a primeira fé. Elas são levianas e vão contra Cristo. Você está entendendo? Mas é casada pelo terceiro, quarto, quinto, sexto marido. Você está vendo, irmão? Como uma coisa séria? É muito sério. Pega essas pregadoras aí que estão por aí, não quero que me leve a mal. Pega essas pregadoras que estão por aí. Vai lá ver a vida. Tem uma cantora, pregadora, e uma das que mais ganha aí no Brasil, e vive, eu acho que nem vive mais aqui, e uma vez lançou um CD, um LP, sei lá, qualquer coisa assim, ou DVD, e enaltecendo o marido, meu esposo, coisa e tal coisa, meu esposo que me ajudou na minha carreira, blá, blá. Daqui a um pouco, casada com outro cara já, que eu conheço. Meu Deus, o que é isso aí? Você está entendendo? Onde está a falha? Mas profetiza, fala em língua, canta louvor, faz, acontece. E convidam para lá, convidam para cá. Paroleira, ociosa, curiosa, já tem sua condenação, porque se tornaram levianas contra Cristo, contra a palavra. Tem sua condenação, porque aniquilaram a primeira fé. A primeira fé é o princípio. A igreja do princípio, a igreja primitiva. Você está vendo? Se na igreja primitiva não haviam pregadores, por que agora tem? Está vendo? Que Deus tenha misericórdia de nós. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. E saem por aí, ficam nos hotéis, melhores lugares, e vão para lá e vão para cá, levando a palavra de Deus. Ocasião de maldizer. Ocasião do adversário de maldizer. Por quê? Por que é uma ocasião? Uma ocasião você está dando chance, você está abrindo uma porta, você está dando uma oportunidade, né, de fazer aquilo. Então, elas estão dando a chance das pessoas apontarem. Não faça isso. Amém? Porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Irmão, quem é que vai após Satanás? Quem é? Ninguém. Estão indo após Satanás
Porque não sabem que estão indo após Satanás. Por quê? Porque quando sai da verdadeira e perfeita vontade de Deus, você está seguindo o diabo. Ah, mas canta um louvor emocionante, todo mundo se emociona. Deus não está recebendo aquilo que ele está recebendo. Então só tem dois senhores, né? É só dois, um está recebendo. Então estão seguindo, indo após Satanás. Deus tenha misericórdia de nós. Porque essa é a sua palavra. Não é o meu pensamento, não é a minha ideia, não é o que eu penso, não é o que eu acho, é a palavra de Deus. Amém? Porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Estão fazendo a obra para Deus pensando que é obra para Deus. Não. Estão trabalhando para o anticristo. Estão trabalhando para Satanás. Porque Deus não muda a sua palavra. Não, é a primeira palavra, é a palavra da igreja primitiva. Esse é o nosso modelo. Principalmente nós que somos gentios. Esse é o nosso modelo. Fora isso, não há salvação. Não há evangelho, não há palavra. Não há transformação, não há aperfeiçoamento. Então quem é que ganha com isso? Satanás, que junta multidão aqui, multidão ali, tudo em vão. Porque é contra a palavra de Deus. Estão indo após Satanás. Por quê? Porque é o dragão, a antiga serpente, e ele é astuto e eficaz. Está entendendo? Que Deus nos ajude, irmão. Essa palavra é tremenda. Não é o meu pensamento, é a palavra. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as. E não se sobrecarregue a igreja. Agora está dizendo assim, ó, tem viúva? Não porque ela tem condição, não porque ela não tem condição. Ela tem condição de ser viúva, é uma irmã, uma cristã. Mas você é crente, você é abençoado por Deus, não é? Ah, socorra. Socorre ela. Não fique esperando pela igreja. Socorra. É isso que Paulo está dizendo. Você crê em Deus, você é a noiva. Socorre. Socorre elas. Você entende, irmão? Que Deus nos ajude. Amém? Aleluia. Socorra e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Ou seja, essas, socorre elas. Amém? Socorre para que elas, amém? Para que a igreja não fique sobrecarregada e possa ajudar aquela que precisa. Está vendo? Hoje a coisa é pequenininha, mas a tendência é ir aumentando. Para mim tá bom assim, mas não sou eu que defino isso. Quem define isso é Deus. Mas daqui a pouquinho vai aumentando e as responsabilidades vêm junto com isso. Tá entendendo? Então você tem que socorrer. Amém? Você que é crente, amém? Você que crê em Deus e tem essa condição na sua casa, alguém que você conhece, é para você agir. Irmão, por que Deus te abençoou, irmão? Um dia eu disse para o meu irmão, por que você acha que Deus vem abençoando a tua vida? Por quê? Por que você acha que Deus está te abençoando? É para que você abençoe a obra dele. E por que você acha que você não é abençoado? Porque no teu coração ainda não está a abençoar a obra dele. Está entendendo? Quando isso estiver no teu coração, você vai que nem Abraão. Né? Pega 318 aí e vai. Contra 4 reinos lá. Vamos lá, vamos tomar tudo que era de Ló. Vamos trazer tudo que eles levaram, nos roubaram. E vamos trazer o Ló e meu sobrinho. Porque já estava no coração dele. A obra de Deus já estava no coração dele, o adorar a Deus, o agradecer a Deus, entregar a primícia na presença de Deus, já estava no coração dele. Então nada podia impedir que ele vencesse, sabe por quê? Porque Deus prometeu em sua palavra que pelejaria por nós. Também prometeu em sua palavra que abriria janelas do céu e derramaria bênçãos sem medida. Também prometeu em sua palavra que por tua causa, você que confia nele, por tua causa, você que agiu a fé nele, por tua causa, ele disse, por vossa causa, repreenderei o devorador. Você está entendendo, irmão? Por que você luta? Porque você não crê nele, não está no teu coração.
Não está indo em teu coração, por isso que você está patinando. Mas quando você colocar primeiro Deus, meu irmão, Satanás tem que sair, porque aí não é mais você. Não importa quantas vezes você ora, não importa quantas vezes você canta, não importa. Você colocou no teu coração Deus em primeiro lugar, irmão, pode descansar. O diabo vai ter que correr de ti, mas é Deus que vem contra ele. Aí se cumpre a palavra que diz assim, ó, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem? Quem pode ser? Está vendo? Se é Deus que peleja por você, mas tem que estar no teu coração. Irmão, isso tem que ser sincero diante de Deus. Se for só quando estão dando tapinha nas tuas costas, quando está tudo dando certo, quando está tudo bem, não. Veja a situação de Abraão. Levaram o sobrinho dele embora, levaram tudo que era do sobrinho dele embora. Tomaram as coisas, o sobrinho dele estava separado dele. Tomaram as coisas, tudo e levaram embora. 4 reis vieram e fizeram isso. Está entendendo? Veja a situação de Abraão. Talvez a tua situação não seja nem perto do que estava vivendo Abraão, mas colocou no coração dele Deus em primeiro lugar. A primícia é para Deus. Vou confiar em Deus. Pegou 318 só. Para vencer 4 exércitos, 4 reinos inteiros. Nem trazer os despojos de Ló eles conseguiriam com aquele número de homens. Tá vendo? E mesmo assim, ele conseguiu e trouxe tudo de volta. E ainda venceu aqueles reinos. Por quê? Porque ele colocou Deus em primeiro lugar. Por isso que a Bíblia diz, coloca Deus acima de tudo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, tudo ele fará. Não é você, não é a tua condição, não é o que você pensa que pode fazer, é ele por você. Por quê? Porque você já demonstrou a ele que você confia nele. Eu conheço um irmão, para encerrar aqui, irmão, mas já começamos tarde, para encerrar. Um irmão, ele, muito tempo antes desses pregadores de televisão falar, ele disse para mim, Paulinho, eu coloquei no meu coração, eu vou dar o meu dízimo, e vou dar o meu dízimo dobrado para Deus. Esse rapaz lutou, irmão, teve dificuldade, meu Deus, foi perseguido muito, mas em todo lugar que ele trabalhava, irmão, ele ganhava umas 10 vezes mais do que a média dos irmãos da igreja ganhavam. Tá entendendo? Lutou. Deus mandou uma moça para ele, uma moça perfeita, conheço ela até hoje. E que luta. Aí ela teve o filhinho dele, ficou doente, quase morreu, mas ele segurando a sua fé. Acho que ele tem uns 7 ou 8 filhos, eles têm. Bastante filhinhos. Irmão, que bênção que é a casa dele. Os filhos dele, todos, com todo respeito na casa do papai, chega com suas famílias, é uma perfeição. Mas eu estava lá quando ele disse, Paulinho, eu vou dar 20% de tudo que eu ganhar para Deus. Irmão, ele nunca mais, e aquele bando de filhinho que ele tinha, todo mundo dizia, como é que ele vai sobreviver? Como é que vai viver? Se hoje tem crise, imagina 30 anos atrás. Você não tem noção. Você não tem noção. Era tudo mais difícil. E com bastante filhinhos. Pois ele venceu. Venceu. Mora muito bem. Niterói, ali nos lugares bons ali de Niterói. Tá? Os filhos dele, tudo formado, tudo. Um quis ser músico, fazer música, outro quis contabilidade, outro quis direito, tudo. Ô irmão, você formar um bando de filho, você forma 1 ou 2 filhos, irmão, mas um bando de filhos, só Deus para fazer isso, irmão. Amém. Tá entendendo? Então, isso são exemplos de pessoas que dedicaram a Deus. Mas isso tem que ser real, se não for real, você está esperando a tua força?
Você está esperando na tua condição? Não espere, irmão. Abraão não venceria com 318, 4 reinos, mas nem com 1000 homens ele venceria um reino. Mas ele foi, porque estava no coração dele agradecer a Deus, Deus em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar. Faça isso. Amém? Então você é crente. Se algum crente ou alguma crente tem viúva, socorra e não se sobrecarregue a igreja. Por que você vai poder socorrer? Porque você é um abençoado, irmão. Você está entendendo? Você é abençoado. Por isso que Paulo disse, algum crente ou alguma crente. Crente é quem crê, verbo crer, um verbo de ação. Crê na palavra, vive a palavra. Então socorra. Se você tem a bênção, socorra. Está entendendo? Por quê? Porque você é crente, irmão. É isso que ele está dizendo aqui. Amém? E não se sobrecarregue a igreja para que se possam sustentar as que deveras são viúvas, ou seja, vão surgir outras. Mas você é crente, você é abençoado. Então a tua casa é abençoada. Está vendo? Aleluia. Se Deus permitir, na quinta-feira, nós vamos falar sobre os presbíteros, os trabalhadores da seara do Senhor. Amém? E depois os deveres dos servos. Então, meu irmão, se você puder vir, venha. Mas hoje o conselho que eu te dou, e a orientação que a palavra está te dando, coloque Deus em primeiro lugar. Confia no Senhor, irmão, confia. Confia. Eu sou a prova disso, irmão. Uma vez eu trabalhei, eu fiz um voto com Deus. Olhe só como Deus trata com você, irmão. Eu fiz um voto com Deus. Isso derruba grade. Isso derruba cadeias de gerações, derruba. Eu fiz um voto com Deus. Estava numa luta muito grande e eu fiz um voto com Deus. Senhor, hoje a gente estava falando com a minha esposa a luta que a gente passava, pegava carona para ir arrumar serviço, passava por baixo da roleta, com filho já. Às vezes o motorista de ônibus, o fiscal, chegava no fiscal, tinha que pedir, ele, não, pode descer. Ficava eu lá humilhado, as pessoas tudo me olhando, e eu tinha que descer do ônibus, esperar o próximo ônibus, tá? Até que teve uma situação aqui, vocês olham na internet, deve ter registrado. Um ônibus se desgovernou, aquele homem humilhou. Meu Deus, aquele homem humilhou o fiscal. E um ônibus se desgovernou e eles tinham uma casinha onde ficava o fiscal e o ônibus entrou, esmagou ele. Não devia ter mexido com o Filho de Deus. Eu não desejei isso, não desejei isso. Mas não devia ter mexido com o Filho de Deus. Você está entendendo? Quem vai ir contra ti se Deus é por ti? Coitada dessa pessoa. Ai de quem tocar em um fio de cabelo seu. Por quê? Porque eu fiz um voto, irmão. Eu creio nesse Deus, está entendendo? Eu creio, eu não falo aqui só por falar. Qual é um testemunho que eu estou dando para você? Eu creio. E fiz um voto com Deus. Estava numa luta muito tremenda, muito terrível. E foi difícil de arrumar um trabalho, arrumei. E antes de arrumar, eu disse, Senhor, meu primeiro mês, eu quero dar todo na igreja. Não importa a água, a luz, o gás, o telefone, o que tenha que fazer. O meu primeiro salário eu quero dar inteiro. Eu quero apresentar no altar diante do Senhor. Eu coloquei no meu coração isso. Não pense que isso não é fácil, mas não pense que eu não tenho coragem. Não tinha. E com meu filhinho tudo pequeno, passando necessidade, mas eu disse isso. Irmão, foi um mês, veio gratificação, veio aumento de salário, fiz bastante hora extra, meu envelope ficou cheio. E eu olhei aquele monte de dinheiro, mas eu tinha prometido a Deus. Só fechei. Senhor, está aqui o meu voto. Eu não tinha 1 quilo de arroz na minha casa. Não tenho vergonha de dizer. Essa é a minha história. Eu não tinha 1 quilo de arroz na minha casa. E tu tinha que ter assiduidade de um mês para o outro para ganhar a sacola que eles mandavam, os ranchos, lá de Santa Catarina, lá do Paraná. Essa empresa.
E eu, meu Deus, não tinha nada, mas eu dei. Eu tinha feito um voto com Deus. Mas teus filhinhos estão lá te esperando e a tua cabeça tá a 1.000 por hora, né? Você sabe. E aí, como é que vai ser? E chegou os ranchos e veio um gerente terrível. O cara o que tava ali já era ruim, o que veio era pior ainda. Um gringo assim que, pá, não gostava nem de olhar pro pobre, né? E eu era o encarregado do material lá. E aí chegou todo aquele rancho, eu pensei, meu Deus, um ranchinho desse já resolvi o meu problema o mês inteiro, meus filhinhos. Resolveria o meu problema, mas amém, Senhor, o Senhor que sabe. Distribuir para todo mundo, distribuir, anotava, distribuía, amém. Maravilha, glória a Deus. Até na casa dele mandei entregar um. Sobrou uns 2 ou 3, não me lembro. E eu, pá, só no mês que vem eu vou estar, porque eu nem estou nessa lista, né? Se eu não faltasse, se não atrasasse. Aí eu, meu Jesus, mas um desse resolveria. Falei com um outro colega meu que era encarregado. Olha, eu vou lá falar com o Gilmar. O que tu acha? Não te mete. Rapaz, tu tá há pouco tempo na empresa, tu olha, cara. Aquele cara nem te recebe e já vai te dar o papel de demissão. Amanhã tu já tá assinando tua demissão. Nem te mete. Tu nem te mete aquele homem, ele não gosta nem de receber no escritório dele. Cara, não te mete lá. Mas as panelinhas batendo em casa, meu filhinho precisando, né? E agora? Bom, vou arriscar. Eu já me apresentei a Deus, eu já apresentei meu voto a Deus, agora é Ele que peleja por mim. Bom, você precisa dar o passo, né? Você precisa dar o passo é teu. Quem opera é Deus, mas o passo é teu. Ele disse para Josué: tá com medo de quê, Josué? Não te mandei eu? Bota o teu pé ali, ó, e possui a porta do teu inimigo. Vai lá, bota o teu pé lá. Vai lá, eu te dou a terra que tu colocar o teu pé. Amém. E lá fui eu então falar com o homem. Pá, a secretária já apavorada. E eu fui lá. Olha, o senhor me dá um segundinho? Não, não, pode falar. O negócio é o seguinte, eu sei que eu entrei há pouco, não tenho direito, é assiduidade, meu rancho só vem mês que vem, ainda assim eu preenchi as condições, os requisitos aí. Mas eu vou dizer uma coisa, sobrou lá uns ranchos, lá no almoxarifado, e um deles já resolveria o meu problema. Mas eu sei que não é obrigação sua, mas eu estou lhe pedindo, eu preciso. O homem ficou me olhando para mim assim, olhou bem para mim. Pois eu vou te dizer uma coisa, tu pega aquele, eu não sei se era 3 ou 4, tu pega todo aquele rancho que tem lá, toma aqui a chave da caminhonete, ó, leva lá na tua casa. Está vendo, irmão? Esse é o meu Deus, irmão. Eu sei o que eu estou falando aqui. Esse é o meu Deus. Está vendo? Então, se você é crente, você vai agir essa palavra. Agora, se você não é crente, você nem sabe o que está ouvindo, nem sabe o que está fazendo. As pessoas estão indo na igreja, nem sabem o que estão fazendo. Né? Nem sabem o que estão fazendo. Está entendendo? O resultado tem que acontecer na sua vida. Por quê? Porque você obra a palavra de Deus. Ou você pensa que foi fácil para José, preso lá, condenado? José ia morrer lá no cárcere. Aí aqueles homens tiveram o sonho, e o faraó teve o sonho, e antes ele revelou o sonho dos homens, aí o faraó teve o sonho, chamou toda a terra, ninguém pôde interpretar, e um daqueles homens disse, olha, lá na cadeia tem um rapaz lá. Foram lá, limpa ele. Ajeitaram ele, lá vai o José revelar o sonho do faraó. O faraó contou, é isso, mais isso, mais isso. Aí o José disse, não, é isso. 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Está aqui, o segredo é vocês trocar e pronto. Não vai ter crise, não vai ter problema nenhum. Ponto, José. Falou? Desce para tua masmorra. Desce para tua cadeia. De novo, você está condenado eternamente para ficar lá na cadeia. Você está condenado a ser um pobre. Você nasceu pobre, você é um ninguém. Você não tem dinheiro, você não tem equipamento, você não tem ferramenta, você não tem o nome perfeito, o nome limpo, você não tem herança, você não tem nada. Desce para lá para a tua condição. Não é? Não era isso que estava proposto a José? Desce para lá, é tudo que você tem, aquela cadeia, volta para lá, amigo. José deu o passo, mas aconselho. Como é que é?
Vai aconselhar o dono do mundo, o rei do mundo, o homem mais poderoso da face da terra, você vai aconselhar? O homem devia ter para cada lugar onde eles dominavam, tinha um conselheiro. Imagina vir um preso e dar conselho. Mas ele não temeu, porque ele sabia que era Deus com ele. Então, se você é crente, Deus está contigo, irmão. Toma a tua posição, enfrenta, chega lá. Você quer, eu preciso de um gerente. Não tem vaga, mas só tem vaga para gerente. Aqui estou eu. Ué, você é filho de Deus? Não, tem uma vaga para encarregado aí, mas você é comigo. Assuma em nome do Senhor Jesus Cristo. Assuma. E foi isso que José fez, ele enfrentou. Não, quem é mais que eu vou botar? Tu vai ser o governador. De preso, condenado à morte na cadeia perpétua, vira governador. Então tinha Faraó e José. Quem governava era José. Assim como na Inglaterra tem rei e rainha, né? A rainha agora, mas quem governa é o primeiro-ministro. E assim era José. Por quê? Porque ele era crente. Ele cria em Deus e ele enfrentou a situação. Amém? Que Deus nos ajude, nos ensine. Amém? Nos dê graça, nos dê força para agirmos a sua palavra. Deus abençoe. Irmão Robson, passa aqui fazer encerramento. Em nome de